em crime contra criança e adolescente, a outra é referente a defensorias públicas de infância e a terceira sobre delegacias especializadas em infância, que são exatamente especializadas no atendimento às vítimas de violência. Então, esse princípio constitucional da prioridade absoluta, como eu já destaquei, que está reforçado no artigo 4º, parágrafo único do Estatuto da Criança e Adolescente, na linha D. E, além de enfrentar a violência contra a criança e adolescente, no caso específico, a violência sexual, é preciso ainda enfrentar o grave problema da dupla crise, de que nos lembra muito bem, para citar de novo Emílio Garcia Mendes, né, quando ele constata que talvez nada caracterize mais os problemas do Estatuto da Criança e Adolescente nos últimos anos que aquilo que poderia denominar sua dupla crise, a crise de implementação e a crise de interpretação. A crise de implementação ela remete a falta de financiamento, né, ao déficit de financiamento das políticas sociais básicas, e a segunda de natureza política e cultural. Obviamente que as crises, né, segundo Emílio, elas tendem a retroalimentar-se. E aí, lembrar, né, de Araceli e de Ana Lídia, é combater a violência sexual e letal contra criança e adolescente. É importante destacar aqui, como já foi falado pelo doutor Rodrigo, né, esses dados alarmantes, né, do Atlas da Violência, mostrando um grande número de homicídios. No Rio de Janeiro foi criado recentemente um grupo, né, do qual a Defensoria participa, juntamente com o Unicef e a Assembleia Legislativa, o Tribunal de Justiça também faz parte, o Ministério Público e vários outros órgãos, para o enfrentamento à violência letal contra crianças e adolescentes. E aí lembrar desses fatos, não deixando que a memória desses graves crimes ocorridos num tempo, página infeliz da nossa história, né, para não perder a chance de citar a letra de Chico Buarque e Francis Raime, vai passar, né, que a gente espera que realmente passe essa situação pela qual o Brasil passa, desapareça, né, como muitas pessoas que desapareceram forçadamente. E aí, fazendo referência a esse crescimento de outros crimes cometidos nesse período da história, o fato emblemático da impunidade desses dois crimes nos torna, talvez, né, eles nos tornem ainda presos a esse passado que nos assombra e a falta de ações mais efetivas no enfrentamento à violência sexual contra criança e adolescente. Eu lembro que teve uma CPMI em 2004, presidida pela deputada Maria do Rosário e pela senadora Patrícia Saboia, que resultou, né, na mudança da legislação, inclusive na alteração do Código Penal, né, pela Lei 2015 de 2009, né, que criou, por exemplo, a figura do estupro de vulnerável. Mas ainda temos muitos problemas nos processos criminais, né, pelo decurso do tempo, inclusive. E aí eu vou citar um caso, um exemplo aqui do Estado do Rio de Janeiro, em relação à exploração sexual de crianças e adolescentes, que é algo absolutamente invisível, que foi um caso acontecido no distrito de Campos, né, chamado As Meninas de Guarulhos, que ficou conhecido como As Meninas de Guarulhos, em que políticos e empresários foram acusados de fazerem parte de uma rede de exploração sexual. E a investigação, iniciada em 2009, resultou na condenação das pessoas, né, que foram acusadas apenas em 2016, né, conforme divulgado aqui pela página do Tribunal de Justiça. Então, assim, uma longa tramitação desse processo, e resta saber se essas meninas efetivamente tiveram a proteção necessária, né, através da rede de atendimento. Nesse caso, teve importante atuação o Conselho Tutelar, né, que eu destaco como órgão de fundamental importância nesse enfrentamento à violência, em especial a violência sexual contra criança e adolescente. E, nesse caso lá de Guarulhos, o Ministério Público do Trabalho ingressou com uma ação na Justiça Trabalhista, uma ação civil pública contra essas pessoas acusadas da exploração. E o Tribunal Regional do Trabalho, aqui da 2ª Região, houve um conflito de competência entre o juiz trabalhista e da Vara Civil, e o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região fixou a competência da Justiça do Trabalho, né, para julgar a ação civil pública pertinente à matéria, compreendendo que a exploração sexual de criança e adolescente constitui uma das piores formas de trabalho infantil. Então, aí estabeleceu-se a competência da Justiça do Trabalho para julgamento dessa ação civil pública proposta pelo Ministério Público do Trabalho. Então, é preciso lembrar que a exploração sexual, que é também chamada de prostituição infantil em instrumentos internacionais, né, conforme a Convenção 82 da OIT, que foi ratificada pelo Brasil, ela constitui uma das piores formas de trabalho infantil. E, por se tratar de crime, tendo como vítima especialmente meninas pobres, sendo impossível não destacar a questão de gênero e econômico e social, é praticamente invisível, né, na sociedade esse tipo de crime, essa vitimização de crianças e adolescentes. No caderno temático editado em 2017 pelo Comitê Nacional de Enfrentamento à Violência Sexual contra a Criança e Adolescente e a Rede Equipate Brasil, que é a campanha internacional pelo fim da prostituição infantil, pornografia, tráfico e turismo para fins de exploração sexual, sob o título Direitos Sexuais são Direitos Humanos, ele traz uma importante coletânea
trazendo um texto do saudoso procurador de Justiça, aposentado lá do Estado da Bahia, que teve como última importante atividade a representação do Brasil no Comitê de Direitos da Criança da ONU, que foi o saudoso Vanderlino Nogueira Neto. Ele fala, né, que por que falar em reconhecer e garantir direitos sexuais e, ao mesmo tempo, combater todas as formas de violência sexual contra crianças e adolescentes? Uma coisa exclui a outra? Na verdade, se colocarmos a questão da sexualidade infanto-adolescente na perspectiva dos direitos humanos, como devemos fazer valer no verdadeiro Estado democrático de direito, ver-se-á que a violência sexual, na verdade, em essência, nada mais é do que uma violação de determinados direitos fundamentais da pessoa humana. O direito a uma sexualidade, à dignidade, de ser livre, qualquer que seja a idade daquele que sofreu uma violência sexual, ou seja, alguma forma de abuso ou exploração sexual. E aí continua o Vanderlino, que foi, inclusive, homenageado no 2º Congresso Brasileiro de Enfrentamento à Violência Sexual contra Criança e Adolescente, que aconteceu recentemente em Brasília, agora entre 14 e 16 de maio. Ele diz o seguinte: o melhor mecanismo para a promoção dos direitos à sexualidade saudável de criança e adolescente está no desenvolvimento de ações, atividades, projetos, programas e serviços de todas as políticas públicas articuladamente em rede de atendimento direto dentro do amplo e difuso Sistema Nacional de Garantia dos Direitos de Crianças e Adolescentes, conforme a Resolução 113 do CONANDA. Desse modo, é importante, em primeiro lugar, que essa questão seja enfrentada por ações estratégicas da Política Nacional de Direitos Humanos, para garantir o privilegiamento, a priorização absoluta, a articulação política e integração operacional pontual do atendimento em rede a esse público por todas as políticas públicas, isto é, pelas políticas sociais, de saúde, educação, assistência, previdência, cultural, institucionais, de segurança, defesa, Estado, planejamento, orçamento, econômica, cambial, bancária e fiscal, infraestruturantes, turismo, agricultura, indústria, comércio e transporte. O enfrentamento da violência é uma questão multidisciplinar, multiprofissional, intersetorial e interinstitucional, como já foi aqui muito bem destacado pelo Dr. Rodrigo Medina, né? Então, sobre essa questão da integração operacional, né, acho que já falamos bastante sobre essa questão, uma diretriz preconizada no Estatuto da Criança e Adolescente e também pela Lei 3.431. Quanto ao atendimento, né, a gente destaca a dificuldade que existe no Rio de Janeiro pelo serviço prestado, o programa da FIA, né, Núcleo de Atendimento à Criança e Adolescente Vítima de Maus Tratos, que realiza de convênio com entidades da sociedade civil, dentre elas, aqui no Rio de Janeiro, a ONG Contato, em São Gonçalo, o Movimento de Mulheres, e também uma outra entidade em Volta Redonda. Essas instituições estão lidando com muita dificuldade para atendimento, falta de repasse de recursos. Existe uma ação civil pública da Defensoria com esse objeto, né, que eu menciono também aqui nesse texto, que eu vou deixar disponível. E essa questão da falta de integração de serviços de atendimento de vara especializada e também de investimento público através da destinação orçamentária privilegiada são apontadas por especialistas no tema, conforme a secretária executiva do Comitê Nacional de Enfrentamento à Violência Sexual, a Karina Figueiredo, e também como a saudosa Tiana Sentse, que era do Equipate, também foi do SEDCA, como graves problemas que nós temos que enfrentar. Então, eu queria, por último, destacar algum documentário também nesse sentido, que é Anjos do Sol, né, baseado no livro Anjo da Noite, que traz essa questão da exploração sexual de crianças e adolescentes, né, e do enfrentamento a outras questões também ligadas a gênero, como foi o caso de um menino de São Gonçalo, de 14 anos de idade, o Alexandre Ivo, que foi lembrado, inclusive, lá agora no Congresso Nacional, que ele, pela questão de ser considerado pelas pessoas como homossexual, ele foi violentamente agredido ao ponto dele ter sido morto. Isso aconteceu em São Gonçalo, um menino de 14 anos de idade. Esse fato aconteceu em 2010, em junho de 2010, agora vai completar já 8 anos. E destacando que deve ser compromisso de todos, família, sociedade, Estado, prevenir e combater a violência sexual contra crianças e adolescentes de forma a garantir a integridade física e psicológica. Não é possível continuar falando do tema sem a necessária participação dos principais interessados, que são as crianças e adolescentes, né? Apesar dos avanços diante do quadro atual de retrocesso, com evidentes prejuízos para as políticas de atendimento a crianças e adolescentes em várias áreas, é preciso continuar lutando para proteger crianças e adolescentes e cobrando do poder público essa destinação orçamentária de recursos, né? E sabemos que a integração entre os órgãos é fundamental para alcançarmos esse objetivo, para fazer valer a Constituição e o Estatuto da Criança e Adolescente. Lembrando, mais uma vez, que hoje é o Dia Mundial e Nacional de Combate ao Trabalho Infantil, então, sigamos juntos nessa luta por direitos de crianças e adolescentes, para a promoção desses direitos e para o enfrentamento de toda forma de violência, e ouvindo nessas crianças e adolescentes para saber em que medida esse depoimento delas, em juízo, vai ser
um fato para realmente garantir direitos ou se vai ser uma revitimização. Então, acho que é preciso ver caso a caso, né, como a gente já teve casos, por exemplo, de até ingressar com mandado de segurança para impedir o depoimento de uma criança num processo em que um adolescente era acusado de um ato análogo a estupro, e que a gente percebeu, quando conseguiu a ordem no mandado de segurança, para essa criança não ter que prestar depoimento, que aquilo ia ser uma revitimização, porque ia ser feito de uma forma sem nenhum cuidado especial na ocasião. E a gente percebeu que depois esse adolescente foi responsabilizado, isso foi numa vara de infância na Baixada, esse adolescente foi responsabilizado pelo ato, porque havia um outro conjunto de provas que tornava realmente dispensável aquele depoimento. Então, acho que a discussão deve ser essa, o enfrentamento à questão e a individualização dos casos, né? E a Defensoria Pública está à disposição e junto com todos nessa luta. Obrigada. A gente agradece, Eufrásia, a sua fala. A Defensoria é um ator extremamente importante, estrutural na construção dessa política. Inclusive, nós estamos vivendo assim uma peculiaridade com a MP, com a Defensoria e com o Judiciário nessa política. Ela é tão intersetorial, interinstitucionalmente, mas ela é intersetorial intrainstitucionalmente. Então, a gente precisa do defensor da infância, do defensor das mulheres e do defensor do crime na mesma reunião. A gente precisa do promotor da infância, do promotor do crime, do promotor das mulheres na mesma reunião. E a mesma coisa no judiciário. A gente precisa, a construção desse GT do NONDECA também tem juiz de família, que eu estou lá representando as varas de família, tentando dar contribuição sobre essa ótica, o juiz criminal, né, que é a doutora Ana Helena, que faz parte, juiz da infância, que é o Sérgio. Então, porque ela mexe com mais de uma questão. Então, é uma construção muito delicada, muito, muito séria. E eu não queria deixar de dizer que a fala da Eufrásia, como a fala de todos os militantes aguerridos dos direitos humanos, me faz lembrar e fazer relações com outros temas. Semana passada, houve um evento grande da ALERJ, da Comissão de Direitos Humanos da ALERJ, aqui do Rio de Janeiro, da Assembleia Legislativa, sobre desaparecimento, execução forçada e desaparecimento forçado e tortura do sistema prisional. E eu tive a oportunidade de trabalhar em 2 reuniões com eles, a convite deles, porque temos trabalhado aqui no subregistro de óbito. E, olha, gente, eu nasci em plena ditadura. Alguns daqui devem ter nascido também. É uma loucura o que aconteceu e que é invisibilizado para todos nós de forma dolosa. Então, não ver o que acontece também tem um preço, porque, a partir do momento que a sociedade vê o que acontece, ela tem algum tipo de reação. É como nós, individualmente, eu presumo, pelo que eu tenho aprendido com os psicólogos, a gente, às vezes, nega o que aconteceu para poder sobreviver. Mas, quando a gente admite o que aconteceu e elabora, a gente tem uma oportunidade de fortalecimento pessoal muito grande, a partir da dor, do trauma, se ele for bem elaborado. Socialmente, é a mesma coisa. Então, eu diria, Eufrásia, que o não ver, a invisibilização de mortes, de crianças, de adolescentes nessas situações, talvez seja um processo que nós tenhamos que refletir muito como um todo, como coletividade, e a lei veio mais um instrumento para não permitir que isso seja abafado, esquecido, invisibilizado, como, infelizmente, a gente vê. A nossa última fala hoje, antes de ouvir a última palestra do evento, é da Marcela. Seja bem-vinda, Marcela, que bom que você aceitou o nosso convite. A Marcela é coordenadora da Média Complexidade da Proteção Social Especial, da Subsecretaria de Assistência Social e Descentralização da Gestão do SUAS, no Estado do Rio de Janeiro, na Superintendência de Proteção Social Especial. Ela é pós-graduada em Responsabilidade Social e Gestão Estratégica de Projetos Sociais. Tivemos a oportunidade de conhecer a Marcela quando ela trabalhava no ELOS, que é um projeto do município. Mas, quando a pessoa faz bem um trabalho, um projeto na área de direitos humanos, tem muitos olheiros. Os olheiros das coisas boas ficam assim, mas como é que a gente vai perder só porque o projeto Elas não teve mais financiamento do município? Como é que a gente vai perder uma pessoa com esse potencial? Com certeza alguém vai lá e pegou a Marcela e levou para outro lugar, e ela vai passar desse outro lugar para outro, para outro, para outro, e espero que a coletividade Rio de Janeiro nunca perca a sua contribuição, porque, sem dúvida nenhuma, a sua participação é muito importante. Eu observo você há algum tempo e fico bem impressionada. Seja bem-vinda, a palavra é sua. Bem, boa tarde. Agradeço à Sandra e à doutora Raquel pelo convite. Fico até constrangida, viu, doutora? Cumprimento aqui a mesa, né? E cumprimento aí, tenho aí alguns colegas de jornada aí na plateia, né?
E aí a gente, lá na secretaria, é só apertar aqui, não é isso? Ela vem discutindo, né, ao longo desses anos, né, desde a efetivação do SUAS, né, em 2004, que a secretaria vem discutindo qual é o papel, né, da assistência quanto ao enfrentamento, né, ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. Né? É um desafio para todos nós, né? E a gente passou aí por uma questão histórica, vou falar bem rapidinho, né, que quando, em 2007, né, a gente chegou nesta secretaria, a gente chega com os sentinelas, antigos sentinelas, né? E ali a gente tinha a expansão dos primeiros CREAs no estado do Rio de Janeiro, que começa com 14 CREAs no estado do Rio de Janeiro, né, transformando os sentinelas, né, em CREAs, né, em um serviço dentro do CREAs. E aí a gente começa a fazer essa discussão na secretaria, né, da questão da revelação, que hoje para a gente é muito claro, essa revelação não está na assistência, né, ela está em um outro espaço. E aí eu vou trazer um pouco como que a assistência hoje vem trabalhando na sua efetividade de política pública, né? Que não é um papel simples dentro do que a gente hoje está vivendo, né? O Estado do Rio de Janeiro, a gente tinha uma Secretaria Estadual de Assistência Social e Direitos Humanos e, de repente, essa secretaria, por conta de tudo que a gente está vivendo, vira uma subsecretaria, né? Então, a gente tem lá vivido alguns contratempos, né, que é o que a gente está vivendo hoje no nosso país, mas a gente tem conseguido alguns avanços que, ao longo da fala, eu vou falando aqui. E aí, aqui, né, só para ilustrar e fazer esse resgate histórico, né, que a assistência está no tripé da Seguridade Social, né, diferentemente da saúde. A saúde é para todos e a assistência é para quem dela necessitar. Então, é importante, quando a gente está lá na ponta, no atendimento, né, a gente saber bem qual é o papel da assistência. Né? Obrigada. É um papel bem diferenciado, né? Mas, apesar de ser um papel diferente da saúde, né, a assistência tem que trabalhar em consonância com a saúde, fazendo rede o tempo inteiro com a saúde, com outras políticas intersetoriais também. E aí a gente tem as proteções, né, onde a básica vai trabalhar a prevenção, que é o CRAS, né? Hoje nós temos 446 CRAs em todo o estado do Rio de Janeiro, né? Tem a média complexidade, que é onde estão os CREAs, que é a porta de entrada, né? O CREAS vai receber, sim, essa família que está sofrendo algum tipo de violação de direito, vai receber essa criança, esse adolescente que também está sofrendo algum tipo de violação de direito, né? E a alta complexidade. E o CRAS, ele é o articulador do território, ele tem que articular as políticas públicas no território, porque a assistência social não vai dar conta das suas diversas demandas que esse sujeito traz para a gente no atendimento sozinha, né? E aí o CREAS, ele tem como responsabilidade, né, o atendimento especializado a crianças e adolescentes vítimas de violência. Quando a gente diz atendimento especializado, ele vai fazer uma articulação com as políticas intersetoriais, ele vai fazer a sua articulação com o sistema de garantia de direito. Né? Não quer dizer que a gente vai fazer tudo o que demandam para a gente. Se a gente for um técnico, né, propositivo e questionador, a gente também pode questionar com respeito aquilo que o outro está dizendo para a gente fazer.
né? Então, o CREAS ele não vai estar ali para revelação, ele vai estar ali para aquela escuta qualificada, né? Onde esse técnico, o assistente social ou o psicólogo precisam ter esse olhar, essa escuta, assim como lá no CRAS também, porque eu tenho municípios que não têm CREAS, que só tem CRAS, né? Aí você vai me perguntar, mas por que o município não tem CREAS? Porque ele é um ente federativo autônomo, ele afirma que ele não tem demanda para o CREAS, e aí, então, ele não fez o aceite para ter o serviço, né? Então, a gente aponta que o município que não tem CREAS, esse atendimento tem que se dar no CRAS, né? E aí, a gente fala um pouco, né, sobre esse trabalho, né? A ação interdisciplinar é de fundamental importância, né? Essa escuta qualificada, né? O encaminhamento e acompanhamento importante, não é o encaminhamento do papelzinho, né? Eu não dou o papel na mão da mãe e digo, vai lá, né? Isso não é encaminhamento, né, gente? Então, encaminhamento se dá a partir do momento que o coordenador, porque é papel do coordenador do equipamento, fazer essa articulação na rede, né? E aí, a partir dessa articulação da rede, você poder fazer um encaminhamento qualificado para esse atendimento, né? E continuar acompanhando, porque quando a gente fala em acompanhamento familiar, né, tá lá na política, né, na matricialidade da política, a matricialidade sociofamiliar. E ela não se dá simplesmente pelo só o encaminhamento e ponto, né? Encaminhamento eu não estou acompanhando. Então, é o acompanhamento diário. Veja, o encaminhamento e o acompanhamento, ele vai se dar não simplesmente apenas um atendimento, não é porque ele foi lá num dia, né, que eu já vou atender todas as demandas dele, porque ele pode, num dia, me apresentar X demanda, no outro dia ele pode não voltar e eu tenho que fazer uma busca ativa desse sujeito, né? Ou então ele ir voltando e eu, através do meu acompanhamento, que vai se dar, né, a partir do momento que eu pactuar com ele o plano de atendimento individualizado, o plano de ação, que eu vou poder fazer um acompanhamento, encaminhamento com esse indivíduo, com essa família. Aí a gente está falando de referência e contra-referência, né? Então, a gente não faz o atendimento, o acompanhamento, sem referência e contra-referência. Isso vai se dar em todos os serviços que a gente tenha ali no território. Mas antes, né, quando a gente fala em serviço, não adianta eu ter lá um CREAS, um CRAS, um NACA, uma ONG que realize, né, se eu não tenho mapeamento do meu território. E aí, isso cabe ao coordenador fazer esse mapeamento de território, provocar o seu gestor, né? A gente tem legislações hoje que a gente pode levar ao nosso gestor, né, e provocar esse gestor à reflexão, porque a gente está falando de política pública, né? E aí, assim, quando a gente fala em fluxo, né, a gente tem muito cuidado na secretaria de falar desse fluxo respeitando as diretrizes nacionais, estaduais e a realidade do município e do território, né? Porque o município é um ente federativo autônomo e a gente, então, precisa ali ir respeitando o que ele vai também se desenvolvendo. Eu tenho um município, por exemplo, que tem uma lei, um decreto específico para atendimento à violência de crianças e adolescentes. Eu preciso respeitar esse decreto, né? Então, e aí ali a gente vai trabalhando, vendo de que forma a gente pode orientar para esse decreto entrar dentro do que está posto hoje na política de assistência. E aí eu trago um pouco, né, qual é o principal, aí, os principais serviços que devem estar posto no PAEF hoje, que é essa metodologia dentro do CREAS, que é o Serviço de Especialidade de Abordagem Social. A gente tem visto, né, eu tenho ido a alguns municípios, e a gente tem visto que os CREAS estão confundindo o Serviço de Especialidade de Abordagem Social somente para fazer abordagem para a população em situação de rua. O Serviço de Especialidade de Abordagem Social não é somente para a população em situação de rua, a abordagem, né? Ela é a busca ativa
para todo o serviço, todas as demandas que a gente vai atender no CREAS. É através dessa busca ativa, né, que a gente vai também poder identificar a exploração sexual, o trabalho infantil. Né? Então, o serviço especializado está dentro do CREAS. A gente tem o serviço para proteção especial para pessoas com deficiência, o serviço especializado para a população em situação de rua, né? Que é a porta de entrada da população de rua, é o CREAS. Né? E tem o serviço de proteção social a adolescente cumprindo medida socioeducativa em meio aberto. Aí aqui eu trouxe um pouco, mas eu já falei, né, do que é a questão do território, é importante mapear o território, identidade própria desse território. Eu não posso comparar o município de Porciúncula com a sua rede, né, com o que a gente tem no Rio de Janeiro. A rede do município do Rio de Janeiro é muito diferente da rede de Petrópolis, Teresópolis, Porciúncula. Né? Essa construção de vínculos, potencializar a comunidade, né? E aí, aquilo que eu vim falando ao longo, né? A articulação, a conexão, os vínculos, né? Ações complementares, né? Uma relação horizontal em parceria. E isso a gente está falando de rede, que é uma discussão diária que a gente tem feito no grupo, inclusive. Né? Aí, um pouco falando da rede, que a gente vem discutindo ao longo com os municípios, né? Que é o CRAS, o CREAS, né, esse articulador da rede, né, junto com as secretarias municipais. E aí eu trago um dado, né, hoje de CREAS no estado do Rio de Janeiro. Né? A gente hoje tem 116 CREAS no estado do Rio de Janeiro. Muito pouco ainda, né, mas é o que a gente hoje é possível trabalhar. Né? O Estado, esse ano, voltou a cofinanciar os CREAS, né? Já tem municípios já recebendo recursos de 2018. Né? Então, aquele município que estava com o serviço mais capenga, com alguma dificuldade, ou até que fechou equipamento, está podendo reaver esse serviço de uma forma mais qualificada, já que o Estado volta a cofinanciar o serviço em 2018. E aqui eu tirei uns dados somente de abuso de atendimento pelo CAD, né, que é o Censo SUAS de 2016. A gente ainda não tem liberado o Censo SUAS de 2017. E aí a gente vai ver, né, que hoje, no estado do Rio de Janeiro, a crianças e adolescentes acompanhadas, né, quanto ao abuso sexual é 1.037. Né? A gente tem meninos de 0 a 6 anos hoje acompanhados no estado do Rio de Janeiro, 109. Né? Meninos de 7 a 12 anos, 121. Meninos de 13 a 17 anos, 56. Meninas de 0 a 6, 223. Meninas de 7 a 12, 306. E meninas de 13 a 17, 222. Assim, é um dado que a gente pegou no censo de 2016, né? Pelo censo de 2017, não está já liberado. São os municípios, né, os técnicos dos CREAS, das secretarias que preenchem esse censo. Né? A gente tenta, ao máximo, capacitar esses técnicos para o preenchimento desse censo, para ele ser o mais fidedigno possível. A gente encontra muita dificuldade no monitoramento das informações, porque os municípios, às vezes, não alimentam, como o RMA, né? Eles não alimentam, então, quando alimentam de forma equivocada também. E hoje o Estado, né, está investindo em capacitação, porque está identificando essas dificuldades dos funcionários da ponta. Né? Então, essa capacitação está sendo feita, né, pela UERJ, né, por professores docentes da UERJ, né, com dinheiro do governo federal. Né? E aí a gente acredita que, através também dessas capacitações, a gente possa melhorar, inclusive, a alimentação desses instrumentos do Sistema Único de Assistência Social. Né? E é isso, espero ter contribuído,
né, estou aqui à disposição e, mais uma vez, obrigada. Obrigada, Marcela, aos membros da mesa, porque na hora que eu dou o papelzinho de 5 minutos, eles terminam 2 minutos antes. Foi de uma precisão terrível aqui. Todos terminaram 2 minutos antes. E, como a gente não teve um dos expositores, que foi o doutor Eduardo Rezende, de São Paulo, a gente acabou dando 5 minutos para cada um a mais. Mas eu acabei de receber uma dica da Sandra, que a gente vai fazer 5 minutos de pergunta. Alguém quer fazer algum tipo de questionamento? Para a gente fazer rapidamente, para a gente começar a próxima atividade? Não? Todo mundo ficou esclarecido, está vendo? Então, tá bom. Então, Patrícia, fale. Antigamente os CREAs tinham um programa Sentinela, e agora não tem nenhum específico. Realmente não tem mais nada sobre abuso sexual. A doutora Patrícia está perguntando, porque no passado, aqui no Rio de Janeiro, havia um programa chamado Programa Sentinela nos CREAs. Então, ela está perguntando se hoje existe alguma outra coisa semelhante na estrutura dos CREAs do Rio de Janeiro. Então, hoje os CREAs, né, com a política de assistência, ele vai atender crianças, adolescentes, enfim, sujeitos em situação de violação de direito, violência. E o abuso, a exploração sexual é um serviço dentro do CREAs, não é mais um programa. Assim como o programa de trabalho infantil, Erradicação do Trabalho Infantil, né, era um programa, eram polos que tinham espalhados nos municípios, no Estado. E hoje é um serviço, né, reordenado de enfrentamento ao trabalho infantil com algumas ações estratégicas. Então, a gente orienta, a partir do momento que teve, né, essa reestruturação pela política de assistência social, que é um serviço dentro do CREAS, com a metodologia do PAEF, que vai te dar o acompanhamento familiar e tal, a gente orienta, que aí não é todos os municípios que têm, né, mas a gente orienta, então, que esse CREAS tenha equipes de referência. Né? Então, uma dupla que seja para poder dar conta daquele serviço. Então, medida socioeducativa, o abuso, a exploração sexual, violência contra a mulher, trabalho infantil, todos eles estão na média complexidade e estão dentro do CREAS como serviço. A gente tem a oportunidade, às vezes, de conversar, Marcela, com alguns secretários de assistência social, e eles sempre vêm assim, o CREAS é inviável. Tem tanta coisa para fazer o CREAS que não dá para fazer nada. Então, existe também uma fala que meio que desculpa o homem público e larga para lá e diz assim, ele se inviabilizou porque a legislação acabou dando muitas atribuições. A gente diria o seguinte, é o CREAS a grande saída, que, na realidade, o SUAS, a estruturação do Sistema Único de Assistência Social no Brasil, seria uma solução muito mais efetiva do que gastar milhões de segurança pública, milhões de muitos outros milhões de muitas outras coisas. Última pergunta rápida, Andréia, fale. Quanto custa um CAC por mês? Um CAC. Quanto custa um CAC por mês? Olha só, a manutenção do sistema ele já está dentro dessa previsão do nosso convênio de 5 anos. Eu não sei o valor exato do programa, tá? Mas essa manutenção ele é dentro do nosso, digamos, acordo de cooperação, né, que já ainda está com vigência de 5 anos. Especificamente, eu posso até procurar dentro do nosso orçamento, até para poder viabilizar e ver os municípios que se interessem também para criação dos novos centros. Então, fique à vontade de me procurar para que nós possamos conversar dentro da Polícia Civil acerca dos valores exatos. Nós somos aqui os bons divulgadores, né, do trabalho. E queremos, sim, que digamos assim, que essa nova referência, que dentro do Brasil são 9, né, nós consigamos replicar mais e trabalhar sempre com o judiciário, que o que mais me gera angústia no dia a dia é que quando aquela criança vem essa informação, como trabalhar. E o que a gente tem visto com o avanço da tecnologia, que os pais estão gerando a revitimização. Então, além do nosso seminário, a gente ainda vai ter que trabalhar o aspecto pedagógico, porque muitas das vezes a mãe já chega com um vídeo da criança
falando, papai mexeu pepeca. E como lidar com essas situações que são inovadoras? Então, esses ajustes finos só são possíveis com o aperfeiçoamento do CAAC e a sua amplitude para todo o Estado, para que a gente possa atender ainda mais pessoas e tentar justamente melhorar o serviço para o cidadão. Gente, a gente está terminando, então, essa parte do nosso evento. Eu não queria deixar de agradecer as pessoas que aceitaram o convite aqui da organização para estarem à mesa, agradecer a atenção de todos. E eu tenho que consignar que, na plateia, desde cedo, tem 2 juízas de São João de Meriti, além de mim, somos 3 juízes de família. E as 2, a Baixada aqui presente, doutora Paula e doutora Ana Carolina, são juízas de família também em São João. E, assim, eu estou consignando porque não são muitos juízes presentes. Apesar de um evento acontecer no Poder Judiciário, aqui na nossa estrutura, não são muitos juízes presentes. E a gente fica muito contente que um evento assim focado nas equipes técnicas e que teve esse público destinatário principal, a gente possa contar com magistrados, porque São João tem um compromisso grande, né, Paula e Carol? Porque tem aqui, CREAS de São João, que já veio falar comigo, Conselho Tutelar de São João está aqui, as juízas de família de São João, quer dizer, estamos com uma tarefa aí pela frente na área da criança vítima de abuso na nossa cidade da Baixada. A Maria do Carmo com uma experiência em São João, então nós estamos... Alguma dica para nós, não é isso? Muito obrigada, gente, pela simpatia, pela atenção. Vamos passar aí a continuidade do evento. Boa tarde.